o Brasil comprou 36 unidades do caça Gripen, mas até agora só recebeu 12 unidades. Além disso, já acumula 8 anos de atraso. E, além disso tudo, o governo acabou de cortar 800 milhões de reais do orçamento, destinado ao projeto Gripen. Enquanto isso, enquanto isso tudo estava acontecendo, o F-5 Tiger, que é um caça aí que entrou em serviço em 1975, segue defendendo o espaço aéreo brasileiro, e o MX, nosso caça de ataque tático, vai ser desativado em 2027. E, aparentemente, sem um substituto confirmado, Isso não é um exagero aqui do canal, nem um clickbait. Isso é o estado real da Força Aérea Brasileira hoje. E vamos falar sobre isso. Antes de começarmos, pessoal, vou pedir a todos que se inscrevam abaixo aqui no canal, deixe o like de vocês e ative o sino para receber os próximos conteúdos aqui no canal. Eu me chamo Léo David e, como vocês já sabem, estou no Esfera Militar. O programa FX2, que resultou na compra dos 36 Gripens NG, foi assinado em 2014, e o cronograma original previa a entrega de todas as aeronaves até 2024. Hoje, em 2026, o Brasil recebeu apenas 12 unidades, sendo 11 monopostas e agora um biposto de treinamento. O prazo foi estendido para 2032 e o governo federal acabou também de contingenciar 800 milhões de reais do orçamento da FAB, destinados ao programa para cumprir as regras do arcabouço fiscal. Mas eu preciso que vocês entendam, pessoal, o que esse corte significa na prática aqui para o Brasil. Não estamos falando aí de um atraso administrativo, estamos falando de um programa de defesa que já estava há 8 anos atrasado, recebendo aí mais um golpe, vamos dizer assim, no orçamento, E cada vez que isso acontece, o cronograma escorrega, mais ainda, E vai postergando. O fabricante acaba renegociando alguns prazos, Os custos acabam subindo e o Brasil continua voando, com aviões mais antigos que deveriam estar aposentados, convenhamos. O F-5 Tiger, entrou na FAB em 1975 e são 50 anos aí, pessoal, já de operação, Mas o chefe do Estado-Maior, da Aeronáutica, acabou indo ao Senado aí e admitiu que vai ser necessário, esticar a vida útil até 2032, talvez até 2035, Então pensa aí no que isso significa operacionalmente. Estruturas no limite, peças difíceis de encontrar, custos também de manutenção crescente, e pilotos voando em aeronaves com décadas de uso, em missões de defesa aérea real, pessoal. Então isso não é concebível para qualquer força aérea que se preze, Infelizmente, claro, não é culpa da força aérea nesse caso aqui, mas é o que está acontecendo. O F-5, modernizado pela Embraer, ainda opera em duas bases estratégicas, a de Canoas, no Rio Grande do Sul, e a de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. São cerca de 40 unidades, claro, nem todas operacionais, mas que seguem em serviço por falta de alternativa. Manter esses jatos voando acaba custando caro e consome alguns recursos que poderiam ir para o Gripen ou para outros programas de modernização. É um ciclo que se retroalimenta, vamos dizer assim. Um atrasa o novo, e gasta mais com o antigo e atrasa ainda mais o novo, então fica esse ciclo aí eterno. Mas tem uma pergunta aí que eu já escutei bastante, em bastidores assim, do setor aí da defesa e tudo mais. O Brasil poderia comprar os Gripen C e D usados, complementar a frota enquanto os Gripen E, não chegam, não chegam todos aqui no Brasil? Bem, essa é uma ideia nova, É uma ideia nova. Circulou nos últimos anos aí a informação de que a Suécia poderia disponibilizar até 12 Gripen C e D que estão sendo aí retirados de operação pela Força Aérea Sueca à medida que esses Gripen Z entram em serviço lá, Então, aeronaves que já estão meio que amortizadas e tudo mais, com um histórico operacional conhecido e que podem, se forem realmente adquiridas pela Força Aérea, vão ser adquiridas por um valor muito abaixo do Gripen NG, que a gente está comprando o Gripen E. Do ponto de vista de soberania e operação, faz sentido realmente, pessoal. O Gripen CD não é, claro, do mesmo nível de tecnologia que o Gripen E, que o Brasil está meio que comprando, mas é infinitamente, convenhamos, superior ao F-5, É supersônico, tem radar moderno, tem capacidade de mísseis além do alcance visual, que hoje é fundamental. E a FAB já tem toda meio com uma cadeia logística sendo montada, ao redor da família Gripen, Então, integrar uma versão anterior não seria um absurdo, e talvez fosse até muito mais simples do que operar uma plataforma completamente diferente, pessoal? Então, e nessa linha é interessante. A Suécia, de fato, está substituindo seus Gripen C e D pelo novo Gripen E, o mesmo aqui do Brasil. Algumas dessas aeronaves foram vendidas ou transferidas para outros operadores, como a República Tcheca e a Hungria, que acabaram recebendo em um regime meio que de comodato lá da Suécia. A ideia de que o Brasil poderia negociar partes dessas unidades e tudo mais nunca foi confirmada, claro, oficialmente, mas a lógica existe, a lógica industrial existe.
E o Brasil já tem essa relação com a Saab, já tem também a cadeia de suporte, né, sendo estruturada, e também a cadeia de compatibilidade, né, entre as versões, que acabaria facilitando, né, claro, ali o treinamento e a manutenção. Mas agora, sendo bem honesto aqui, pessoal, essa solução não é muito simples, né? Claro, né? Primeiro a Suécia decide para quem vende e qualquer transferência passa por uma negociação diplomática, ali, aprovação do parlamento sueco e também uma análise, né, de impacto estratégico. Não é só o Brasil ligar e pedir, não, pessoal. Isso não existe, tá? No meio de defesa. E segundo, né, também tem a integração, meio que integrar duas versões diferentes do Gripen na mesma força aérea tem um custo diferente também. Então não é o mesmo custo de operar uma plataforma completamente é, focada, que é o Gripen E, né? Existem procedimentos diferentes, né, cockpits, sistemas e tudo mais, e precisa, claro, de um programa aí também de conversão de pilotos, né? Então, é bem diferente. Outro ponto fundamental é que comprar os Gripen C&D usados, né, não resolve o nosso problema estrutural, vamos dizer assim. Então, o problema real é que o Brasil tem um programa de aquisição do Gripen NG que está sendo sistematicamente descapitalizado, né, por cortes no orçamento, vamos dizer assim, e se o governo não tratar isso como prioridade de Estado, né, não adianta comprar o IPE, o C, D, não adianta. Então, comprar versões intermediárias só empurra, né, o problema mais para frente. Mas, claro, dito isso, né, eu acho que vale a investigação, pelo menos, né? Alguém investigar se vale a pena ou não, né, lá de dentro. Então, se houver uma possibilidade real de complementar a frota, né, com aeronaves já amortizadas, de tecnologia compatível, né, que é o caso do Gripen C&D, não dá para ignorar também, né? Seria um erro. Então a FAB precisa de aeronaves voando agora, pessoal. Essa é a minha visão mais clara, né? Não em 2032, 2035. Enquanto o debate do Gripen segue sem resolução clara, né? Outra crise está chegando, né? Com data marcada. O MX-A1, né? O caça-bombardeiro, né? Desenvolvido aí numa parceria entre Brasil e Itália nos anos 80, será desativado, né? Iniciando no próximo ano agora, de 2027. As últimas 10 unidades, baseadas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, chegaram ao limite estrutural, né, sem um substituto confirmado. Isso deixa um buraco, né, específico ali nas missões de ataque tático e também no ciclo, né, de formação de pilotos de caças da FAB. Bem, pessoal, com relação a essa desativação, né, ela representa algo bem complexo, né, claro. Não é só perder um avião mais antigo, né, e tudo mais, é perder uma capacidade operacional. O MX faz missões de ataque ao solo, né, interdição, apoio aéreo ali meio que aproximado, são missões que o F-5 não foi projetado para fazer da mesma forma, tá? E que também o Gripen pode fazer, né, tudo mais, mas com um custo de hora muito mais alto, vamos dizer assim. Então você não usa seu caça mais moderno, por exemplo, né, e mais caro para cada missão de ataque tático, por exemplo, de rotina e tudo mais. Você não usa ele, que é muito gasto. Então você precisa de uma aeronave intermediária para isso. Né? E o Brasil vai ficar sem essa camada, vamos dizer assim, em 2027. E o que me preocupa não é só esse vácuo intermediário aí que eu acabei de dizer. É o que isso meio que diz sobre a capacidade de planejamento, né, a longo prazo da nossa política de defesa. O MX não entrou, é, o MX não entrou em debate, né, claro, porque já vai ser desativado, mas a verdade é que fica assim essa lacuna, né? Fica essa lacuna aí. E chegamos em 2026 ainda sem um contrato assinado para um substituto, né? Então fica muito em aberto, né? Com 12 Gripens recebidos de 36 contratados, a FAB opera hoje, né, com uma frota supersônica mínima, pessoal, concentrada em Anápolis e em Goiás também. Então, Anápolis e Goiás, desculpa. Então, as aeronaves estão em fase aí de amadurecimento operacional e também com pilotos, né, sendo formados e doutrinas sendo construídas. Então, tá tudo no início, né? O problema, na verdade, é que essas duas aeronaves não são suficientes, né, de longe, né, nem para cumprir as demandas do espaço aéreo do tamanho do Brasil. Na verdade, nem as 36 são suficientes, quanto mais essas duas, né? Então, o corte de 800 milhões de reais, então o ritmo de entrega das próximas unidades pode ser comprometido ainda mais, né, com esse corte. Então, é bem complicada a situação. Bem, o que eu vejo aqui é um problema que não é técnico, é político, né? O Brasil tem a tecnologia escolhida. O Gripen é um excelente caça, pessoal. Excelente caça. A parceria com a Saab tem componentes de transferência de tecnologia que a gente precisa muito. Tem produção de partes aqui no Brasil. Isso é bem legal, né? Tem um potencial também de exportação. Isso é exatamente o tipo aí de programa de defesa que um país do tamanho do Brasil deveria ter, né? O que falta é tratar isso como prioridade real ali, não contingenciar orçamento de defesa, cumprir meta fiscal, né? Enquanto o país não tem caça suficiente nem para proteger seu próprio território, né, para o próprio espaço aéreo. Não deixar também os F-5 voar até 2035, porque é mais barato do que acelerar, né, a entrega dos substitutos, por exemplo.
Defesa não é gasto, pessoal. Eu sempre falo isso aqui direto no canal, bato muito nessa tecla. É um custo mínimo de existir como nação soberana. Tá? É o custo mínimo de o Brasil ser tratado como um país relevante, né? Não como a gente trata aqui dentro, como a defesa é um item fiscal, né? É uma coisa que pode ser descartada, que pode ser cortada. Isso é muita falta de planejamento e estratégia, na minha visão, né? Da parte política, né? Mas e vocês, né? O que vocês acham dessa situação toda? Eu sempre deixo uma perguntinha aqui no final do vídeo, né? Para vocês responderem, comentarem aí, para debaterem, né? O Brasil deveria, né? Investigar, né? A compra desses Gripen CD para cobrir esse vácuo, né? Que existe aí. Ou o caminho é pressionar, né? Por acelerar as entregas do Gripen E lá, mesmo com o orçamento apertado. O que vocês acham, né? Me conta aqui abaixo nos comentários, né? E claro, por favor, se inscrevam abaixo no canal, deixem um like de vocês, pessoal. Comentem aí com respeito, tá? Eu respondo a maioria do pessoal também, leio todos os comentários, dou uma partida lá. Então, por favor, debatam aí abaixo, né? Com muito respeito e até o próximo vídeo.